Boa noite, queridos. Graças e paz. Hoje temos alguém aqui nos visitando pela primeira vez. Se você está nos visitando pela primeira vez, faz um sinalzinho assim com a mão. Seja bem-vinda. A casa é sua. Fique à vontade. Esse é um tempo muito especial que o Senhor tem para nós. Amém? Que você volte mais vezes. Essa noite é uma noite muito especial, porque nós estamos no culto de missões. Glória a Deus. E eu sinto tão feliz de estar aqui, porque quando foi em janeiro que a gente estava apresentando lá para o pastor a programação desse ano, e eu falei, pastor, eu queria colocar na programação culto de missões, porque eu acredito, queridos, que a missão não é feita só com aquele que está indo, mas ele é feito com a igreja como um todo. E eu queria que a mídia colocasse uma imagem que eu mandei aqui no telão. Essa imagem, ela é muito conhecida entre os missionários como uma imagem muito representativa para os missionários. Porque as pessoas que estão segurando a corda são cada um de vocês que estão sentados nessas cadeiras. E a pessoa que está descendo a escada é o missionário, que ele vai até o fundo do poço para recolher algumas pessoas. Até que todos saibam, essa é a nossa missão. Se você nunca me viu aqui, eu sou missionária dessa igreja, dessa casa, para a honra e glória do Senhor. O Senhor me colocou nessa missão. Lá em 2019 eu não sabia muito bem sobre missões, nem sobre o que Ele tinha para mim no futuro. Mas eu decidi acolher a verdade que o Senhor tinha sobre mim, sobre pregar o evangelho para as pessoas. E eu fui com medo mesmo. Peguei o medo, botei debaixo do braço e fui. E eu comecei, a minha mãe tinha medo, né, que eu viajava um monte. Nos finais de semana, a minha mãe falava assim, meu Deus. Mas ela também não me deixou presa, porque eu acho que quando o Senhor, Ele trata conosco sobre o nosso chamado, os nossos pais, eles também são preparados. E todo ano, eu acredito que a minha mãe, ela é mais preparada, né, mãe? Ela vai ficando preparada, até o momento que vai chegar e eu vou dizer assim, eita, mãe, chegou a hora, a gente vai ter que ir embora. Para ir para um lugar que o Senhor deseja. Mas essa imagem que a mídia colocou aqui no telão, ela representa algo muito, muito forte para nós, missionários, como eu falei para vocês. E tem um trechinho de um livro do Paul Washer, que fala o seguinte: há somente duas funções na obra de Deus, no aspecto missão. Ou você é chamado para descer ao poço, ou você é chamado para sustentar a corda, para aquelas pessoas que irão descer. De qualquer modo, deveria haver cicatrizes em suas mãos. Ou você vai como missionário, para a glória de Deus, e para grandes privilégios que Ele te concedeu. Você vai e morre no campo missionário. Ou você morre aqui, segurando a corda daqueles que estão descendo. Onde estão as suas cicatrizes? O que te custa ser cristão? Eu estava falando para a mamãe, né? Eu falei, mãe, dá para entender, né? O que eu estou querendo dizer. Nós, como missionários, e você, as pessoas que estão segurando as cordas, vocês precisam ter em suas mãos cicatrizes. Se você apoia a missão, você deve entender que as suas mãos devem ter cicatrizes de alguém que tem sustentado a missão. E o missionário que está descendo, ele tem cicatrizes, muitas cicatrizes. Vocês não imaginam quantas. Para estar lá na missão, muitas das vezes nós temos que renunciar a muitas coisas. Renunciar a um casamento. Quantos missionários eu já conheci? Que estão solteiros até hoje, porque entenderam do Senhor que a sua vida glorifica mais solteiro do que casado. Ter filhos, se ter uma família, enfim, ter um emprego. Eu conheci uma missionária há uns meses atrás, o nome dela é Joyce, que ela era bancária. E ela tinha uma vida maravilhosa, ela tinha tudo que ela queria. E o Senhor falou assim, abandona tudo e vai viver missões. E ela deixou a vida dela de bancária e foi ser missionária. Ter uma vida incerta, depender dos pais. Ela morava sozinha e ela voltou a morar com os pais dela. O que ela tinha como uma jovem de 22 anos... era algo muito legal. E aí depois, com 28, ela teve que voltar para casa dos pais e viver tudo que ela vivia, porque ela renunciou e entendeu o chamado de Deus para a vida dela. Ela precisava descer ao poço. Pode ser que pessoas aqui precisem descer ao poço.
E você vai ter algumas cicatrizes por isso. E outros que vão precisar sustentar a corda do missionário, que vocês também vão ter cicatrizes. Algumas pessoas que vão ficar à noite sem dormir porque vão estar intercedendo pelo missionário. Outras que vão estar ofertando coisas, sacrificando coisas. Mas quando você entende que a sua função é segurar as cordas para o missionário, tudo vai ser em peso, porque você entende quem está te chamando. Amém? Bom, queridos, há 2 meses atrás, eu estava na Inglaterra. E lá na Inglaterra eu tive muitas experiências com o Senhor, muitas experiências marcantes com o Senhor, relacionadas à missão, porque eu fui para uma escola missionária lá. E aí eu tenho alguns relatos para falar com vocês, depois a gente vai adentrar na mensagem, tá certo? Mas eu passei 20 dias lá no Reino Unido, entre a Inglaterra e o País de Gales. Conheci o País de Gales, é um país muito legal, onde foi sediado muitos avivamentos, né, da história da igreja. Mais de 100 mil pessoas conheceram a Jesus de uma vez só, num avivamento só. Muitas pessoas foram impactadas pela palavra do Senhor. E lá no País de Gales tem uma escola chamada Bible College of Wales. E lá no Bible College a gente teve a experiência de adentrar na sala dos intercessores do País de Gales. E menina, não ficou uma pessoa em pé. A gente não ficou em pé. A gente ficou lá deitada. Teve gente que ficou lá desmaiada na presença. Só ficou catarro, lágrimas, choro. E a gente estava lá, tudo na presença do Senhor. A gente passou 2 horas que a gente nem sentiu na presença. Foi uma coisa impressionante. E eu lembro que eu estava lá, assim que eu entrei na sala antes de tudo acontecer, eu entrei e comecei a ver as coisas, né? Alguns pertences dos missionários intercessores que tinham ficado lá em Gales, no comecinho da Segunda Guerra Mundial. E aí eu fui andando nas coisas e meu coração começou a queimar. E eu pensei, Senhor, eu estou tendo um ataque cardíaco. Meu Deus. Aí comecei a andar bem devagarzinho, assim, meu Deus, eu estou passando mal, o que está acontecendo comigo? Parecia que uma labareda de fogo tinha caído na minha cabeça e eu estava pegando fogo. E aí o Espírito Santo falou comigo, isso sou eu. E aí eu voltei pro meu lugarzinho. Quando eu voltei pro meu lugarzinho, uma irmãzinha começou a cantar. E ela começou a cantar o hino de Gales. E aí, menina, ninguém ficou em pé mais. Todo mundo ficou lá desmaiado na presença. Foi uma coisa impressionante. E nós ficamos com uma convicção muito grande daquele lugar. O quanto de um sacrifício é derramado para outras gerações. É um legado. Aquele lugar, não sei, queridos, transformou a minha vida. Eu tive uma experiência com o Senhor muito impressionante naquele lugar. Mas para que eu estivesse colhendo isso, algumas pessoas tiveram que plantar lá atrás. Alguns homens, algumas mulheres tiveram que plantar isso. E infelizmente hoje, a Europa, ela tem se esfriado e esquecido daqueles homens, daquelas mulheres que gastaram a sua vida em amor ao Evangelho. Sabe, nos dias de hoje, nós estávamos lá evangelizando as pessoas. E sabe o que nós ouvimos? Zombarias. Porque nós estávamos falando do amor de Jesus. Sabe o que alguns missionários ouviram? Uma amiga minha estava no Tottenham, lá em Londres. E o que aconteceu foi que ela estava lá louvando o Senhor. E várias pessoas saíram de um show e começaram a dizer, cale a boca, Jesus não existe. Eles começam a zombar de nós. Mas sabe o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Porque aquilo que está em nós é muito maior do que está no mundo, querido. Muito maior do que o que está no mundo. Se nós temos essa convicção, nós não vamos esmorecer porque uma pessoa gritou pra gente, Jesus não existe. Nós estamos tão convictos que pode vir a labareda que for, a gente não vai desistir. Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor colocou no meu coração, que é verdade, eu experimentei. O Deus que tocou na minha vida em Gales é o Deus que existe. É o Deus que falou pra mim, esse sou eu. Então esse Deus é real, eu não vou negar. Eu não vou negar. Não negue aquilo que o Senhor tem colocado dentro do seu coração. A luz que o Senhor depositou dentro de você não pode ser apagada porque alguém zombou de você. Alguém zombou de você. Queridos, eu fui a maior zombaria no meu ensino médio. As pessoas falavam tanto de mim. Eu estava lá falando do Senhor no ensino médio, lá no IFAL, e eu escutava muitas pessoas falando de mim.
Até teve um dia que aquilo me abalou tanto que eu comecei a parar de me apresentar. Eu ia apresentar trabalho de escola, sabe? E eu sempre fui muito boa em apresentações, não me gabando. Mas assim, eu era muito boa me apresentando. E todos os professores queriam me ter nos grupos deles e tudo mais. E aquele menino olhou pra minha cara e disse assim: essa menina é toda metida. Ela fica falando um monte nas apresentações. Só ela, é o momento dela. E eu ouvi aquilo, ele falou pra eu ouvir mesmo, sabe? E aí eu coloquei aquilo na minha cabeça e eu não conseguia mais me apresentar. Nenhuma atividade eu conseguia mais me apresentar. E aquilo me abalou. Eu esqueci da palavra. Eu esqueci da palavra em algum momento. E depois o Senhor foi lá e me resgatou. Abriu os meus olhos. Olha aqui quem eu te fiz para ser. E eu acho que foi... O Senhor estava renovando isso dentro de mim, que aconteceu a viagem para ir para Inglaterra, e eu fiquei ainda mais convicta dessa verdade, porque quando eu voltei para a Inglaterra, eu estava em Gales, né? Depois eu fui para a Inglaterra, é pertinho. Eu fiquei numa cidade chamada Glastonbury. Esse nome, se você pesquisar, você vai encontrar algumas coisas assim, muito estranhas sobre essa cidade. Um pessoal com chifre na cabeça, um pessoal que quer ser macaco, gato, periquito e papagaio, no meio da rua. Uma pessoa que quer ser gata, ela vai andar com um gato no meio da rua. Ela quer ser bruxa, ela é uma bruxa. É o que quiser. E apesar de ser uma cidade bem pequenininha no interior da Inglaterra, essa cidade ela é marcada porque ela tem mais de 78 religiões declaradas naquela cidade. Só naquela cidade. 78 religiões. Ocultismo, satanismo, tudo que você imaginar tem lá. E a nossa função como missionários, quando eu cheguei lá, e os outros missionários também, era propagar o evangelho. Era falar do amor de Jesus. E era notória a fome das pessoas. Era notória a fome das pessoas. E apesar de ser essa cidade pequena, que eu falei pra vocês, essa cidade é muito conhecida por um festival que tem lá, que atrai muitas pessoas. As pessoas vão pra essa cidade, elas querem experimentar algo novo. Elas querem experimentar droga, bebida, alguma coisa de bruxaria também. Elas querem encontrar mortos, querem ter um reencontro e tudo mais. Então, essa é uma das coisas que as pessoas vão buscar lá. E tem um histórico para isso. O rei Henrique VIII, na era medieval, né, toda a Europa era cristã, mas o rei Henrique VIII, ele se embraveceu com o clero. Ele ficou irado com o clero. E ele foi morar diretamente em Glastonbury. E ele chegou em Glastonbury, encontrou o líder do clero e levou ele para a torre mais alta que tem lá em Glastonbury, que foi levantada para o nome do Senhor. E ele foi lá, levou aquele homem e ele decapitou aquele homem na torre. E uma torre que foi levantada para o Senhor, agora não era mais uma torre para o Senhor. Era uma torre para bruxas fazerem várias coisas. E é incrível que eles acordam 4 horas da manhã para fazer feitiçaria lá. Eles levantam altares e tudo mais. E sabe o que a gente fez? Pode soltar o vídeo, Délio. A gente foi para essa torre. A gente disse, vamos lá. Jesus, the silence hill. Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, the silence hill. He's alive, but the shadows can't survive. Your name, King of the overthrow. Your name is alive, but the shadows can't survive. Your name, King of the overthrow. Your name is alive, but the shadows. Glória a Deus. Foi impactante. Se você não entendeu, a gente estava cantando As Trevas Estremecem. Eu estava lá, e cantamos muito essa música. E as pessoas ficavam impressionadas. Tipo, esse povo tudo animado, cantando para as trevas ir embora. Estão cantando de Jesus. E aquilo começou a atrair as pessoas. As pessoas começaram a entrar dentro daquela caverninha que vocês estão vendo. É só aquilo ali. É uma caverna bem grandona, em formato de torre. E a gente ficou lá cantando. E as pessoas assim, vinham, ficavam perto. E ficavam assim, nossa, que legal.
Daqui a pouco a gente começava a evangelizar também. Você conhece o Jesus que a gente está cantando aqui? E aí as pessoas eram impactadas. Inclusive tem uma brasileira lá. Tem brasileiro em tudo que é canto, gente. É muito legal. E aí a gente encontrou uma brasileira lá. Ela estava morando na Espanha, mas ela estava em Glastonbury porque ela queria experimentar algo novo. Tava lá buscando. Aí quando a gente encontrou ela estava com um bruxo sentado assim no finalzinho da torre. Quando a gente desce a torre, tem um moço que ele fica lendo a mão. E ela estava lá, lendo a mão, fazendo umas coisas assim, sabe? Para experimentar algo novo. E aí a gente falou de Jesus para aquela mulher e eu creio que a semente foi plantada, amém? E nós vamos ver essa mulher algum dia. Não sei, um futuro próximo para mim. De ver essa mulher falando do nome do Senhor, em nome de Jesus. Ela não veio de tão longe, saiu do Brasil, saiu da Espanha para buscar um negócio diferente. Que aí, minha moça? Calma, você vai ter um negócio diferente agora. A gente vai lá orar por elas, sabe? E essa cidade, Glastonbury, como eu falei, o pessoal usa um chifre, umas coisas assim, muito demoníacas assim. E teve um dos missionários que estavam lá que ele não foi realmente para a escola. Ele foi porque os pais deles eram professores. E ele disse, esse lugar, falam tão mal dele, eu não quero ir, que não sei o quê. E eu não sabia porque ele estava com tanto medo, sabe? Mas aí eu entrei na cidade e eu comecei a ver, o negócio era um pouco mais pesado. Mas eu lembrei da aula que um dos nossos professores falou pra gente. O que está em você é maior. Tenha convicção, porque se você for pra lá sem convicção, você vai cair, você vai ficar com medo. As pessoas vão olhar pra você e vão começar a zombar ou alguma coisa acontecer e você vai recolher. E você tem que ir convicto, porque senão se vier um demônio se manifestar, você vai botar a mão, o negócio vai embora, porque você tá com medo. Você não vestiu a roupa que realmente o Senhor deu pra você. Autoridade, poder, domínio está sobre suas mãos. Você não vestiu essa camisa. Aí eu entrei na cidade, a gente foi lá, eu estava convicta, irmão. Cheguei lá e aí eu comecei a sentir uma dor enorme no meu corpo. E eu olhei pra menina que estava do meu lado e falei, Nick, eu tô com uma dor na minha coluna. E ela olhou pra mim, a gente vai orar. É normal isso acontecer aqui, mas a gente vai orar e vai sair em nome de Jesus. A gente andando e ela orando, né? Em nome de Jesus eu declaro cura, não sei o que. O negócio foi embora. E eu fiquei curada. A gente começou a orar pelos cantos. Daqui a pouco, a gente começou a louvar. E uma pessoa olhou pra gente e ela ficou animada e começou a pular junto com as filhas. Ela estava com as filhas passeando na cidade e ela começou a pular com a gente. As filhas dela, e a gente cantando lá, e ela começou a pular e eu disse, meu Deus, que negócio interessante. Deus tem coisas novas para fazer nesse lugar. Amém, queridos? Então, essa foi a realidade que eu vivi lá na Inglaterra. É a realidade não só da Inglaterra, é uma realidade de toda a Europa. Vocês viram a abertura das Olimpíadas? É só um gostinho. Aquilo é real mesmo. As pessoas zombam mesmo. As pessoas falam muito mal. Uma amiga minha estava na França, nas Olimpíadas, porque você sabia que enquanto nós estávamos assistindo às Olimpíadas, existiam filhos e filhas de Deus gastando a sua vida lá na França, falando do amor de Jesus. Ficaram doentes. Essa amiga minha relatou para mim que muitos missionários ficaram doentes porque o calor estava muito grande. Muito calor, muito calor. E alguns ficaram desidratados, né? Mas eles não pararam. Não pararam de falar do amor de Jesus. Eles estavam lá, falando do amor de Jesus incansavelmente. E espiritualmente ela falou que aquele ambiente era tão pesado, porque tinha muita gente de muitos países, mas também porque a França, ela não recebe muito bem os cristãos. Ah, mas é tão bonito a torre, tem lá um monte de castelo, essa beleza não nos encanta se a gente encontrou Jesus, né? Porque a gente olha para o Senhor e diz assim, meu Deus, olha, eu estou fascinada pelo Senhor. É tão belo o que há em você, que o que está aqui, para mim não me impressiona. E não vai me atrair tanto quanto os seus olhos. E essa amiga minha falando ontem comigo, ela disse, olha, era tão pesado, Duda, que a gente ia dormir de noite. A gente tinha que dormir com o quarto tudo ungido. Começava orando, sabe? Nos quartos, porque a gente tinha pesadelo de acordar de noite. Uma opressão. Muita opressão naquele lugar. E ela falando comigo, meu Deus, por trás de tanta beleza,
há muita escuridão. E é por isso que o tema da minha ministração é trazendo a luz. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque a gente abre Bíblia, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Amém? E fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É impossível torná-lo salgado outra vez. É impossível torná-lo salgado outra vez? É uma pergunta. Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre o cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Quando me veio o tema da mensagem, né, trazendo a luz, claro que solta logo esse versículo, né, esses versículos, que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E, queridos, quanto de nós, como eu falei anteriormente, temos vestido essa roupa que o Senhor nos deu? Que nós somos o sal e a luz. Colocar dentro de nós a convicção de que nós somos o sal. Nós chegamos nos lugares para mudar os ambientes, não para nos igualar a eles. Eu gosto muito de falar que nós somos chamados para ser termostatos e não termômetros. Porque o termômetro, ele se iguala à temperatura do corpo, mas o termostato, ele muda a temperatura. Ele muda o ambiente. Você é um termostato. Você nasceu para mudar o ambiente. Você nasceu para pisar num lugar e esse ambiente ser mudado. Porque, nossa, esse lugar mudou só porque a Duda chegou. O Mauro chegou, o Igor chegou. Olha que coisa incrível, você chegou. Ah, esse menino tem um rei na barriga. Parece, ela tá andando, tá com um rei na barriga. Tem, menina? Enorme o negócio. Gigante. O meu rei é gigante. Eu chego nos lugares, eu vou pisar nos lugares como se eu... Menina, sou eu que cheguei, que chegou eu. Tá. Não eu cheguei, né? Nós chegamos. Together. Juntinhos. Estamos lá, pisando nos lugares. Juntos. Vamos transformar esse ambiente. Vamos transformar os ambientes. Muitas pessoas aqui sabem, né, quando eu estudava no IFAL, mas a minha mãe, eu falo muito da minha mãe, porque, né, claro, minha mãe. Aí, assim, a minha mãe, ela recebeu umas 300 ligações da minha tia, quando eu passei no IFAL. Márcia, não deixa Eduardo estudar lá, porque lá tem um monte de gente que usa droga, é muito violento, não é bom não, manda não ela ir pra lá. E aí eu olhei pra minha mãe, e aí a minha mãe até perguntou, não sei se a minha mãe lembra, ela falou, você quer ir mesmo? Eu disse, quero, porque o senhor já tinha falado comigo, você vai fazer um projeto missionário lá. Aí eu disse, vou mãe, vou sim. E eu cheguei lá, e com 17 dias o projeto já estava formado, várias pessoas louvando o Senhor na praça que a gente tem lá no IFAL. E eu falei, é para isso que eu fui chamada, eu vou ficar intimidada? Você fica intimidada quando alguém chega para você e conta coisas aversas que você gostaria de ouvir? Eu não fico. Às vezes eu fico. Vamos ser sinceros, né, Senhor? Às vezes eu fico. Por quê? Porque às vezes eu vou pro meu lado humano, né? Da situação. Eu olho assim e digo, Duda, frágil, pequena, uma menina. Não é menina, sou uma mulher. Como é que funciona esse negócio aí, né? Eu olho às vezes pra minha limitação. Mas aí eu digo, ai, Senhor, mas quem é o Senhor mesmo, né? Vamos embora. Boto o meu medo debaixo do braço, como eu disse antes, e vamos embora. Com essa convicção de quem eu sou. E você também precisa ter essa convicção. Nos seus dias, você precisa ser estremecido por Deus. Eu sei quem eu sou e nada vai tirar isso. Eu sei quem eu sou. Diga pra você mesmo hoje, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Diga com mais convicção, que eu acho que nem você acreditou agora. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Aleluia! Você sabe quem você é em Cristo Jesus. Tem essa convicção convicta dentro de você. Essa convicção assim, bem apregada, menina. Como disse a vovó. Apregada dentro de tu. Assim, colada.
Não sai, ninguém me tasca essa verdade que o Senhor colocou em mim. É uma verdade. É uma verdade. E em João, capítulo 1, no versículo 5, se você quiser abrir, você pode abrir lá. Mas diz assim: a luz na escuridão. E a escuridão nunca consegue apagá-la. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca consegue apagá-la. Essa verdade, ela tem que estar entranhada dentro de nós. Assim como nós somos sal e terra, sal da terra e luz do mundo, essa verdade que, mesmo que muitas coisas aconteçam, ondas se levantem, tempestade, taraná, parará, nada vai apagar. Nada vai apagar. Ah, mas eu tô tão molinha. Esses dias eu acordei assim. Tô meio molinha, Jesus. Eu vou ministrar no domingo. Eu deveria estar assim, pipocando, que o negócio ia ser muito bom. Parará, papapá. Não acordei assim. E eu fiquei meio molinha, como eu falei pra vocês, né? Fiquei meio papalado aqui pra cá. Mas eu disse, mas a luz não vai se apagar. A luz não se apaga. O Senhor confiou uma luz em mim? Então é isso. A gente senta lá, às vezes a gente tá meio papalado aqui pra cá. A gente senta, a gente chora um pouquinho com Jesus. Diz assim, vem cá, vamos pra nossa terapia. Por quê, menina? Aconteceu isso. É isso aí. Aí o Senhor me cura aqui e a gente vai viver a nossa vida porque a luz não vai se apagar, amém? E assim, colocando também, trabalhando muito a Bíblia dentro da sua vida. O que a Bíblia fala ao meu respeito? O que o Senhor fala ao meu respeito? O que a Bíblia fala ao meu respeito? E começar a dizer. Às vezes você não tem nem o que orar nas suas orações. Você vai orar a Bíblia. Começa a repetir. A luz não vai se apagar, a luz não vai se apagar. Daqui a pouco tu tá, menina, a faísca toda, passeando pela casa toda. É uma coisa assim, linda, maravilhosa. Amém? E lá em Salmos 27, no versículo 1, fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então por que temer? Por que estremecer? Por quê? Por quê? Não há o que temer. Se você aceitou o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você sabe, Ele faz parte da sua vida. No dia bom, no dia mau, independente do final, Ele está lá. Independente do final, Ele está lá. Ele é aquele, como eu falei no início da ministração, que não vai te deixar. Você pode deixar o Senhor, mas o Senhor não vai te deixar. Porque às vezes, mesmo inconscientemente, a gente abandona o Senhor por alguma coisa. A gente para de orar, a gente para de ter a nossa rotina com Deus, mas o Senhor permanece lá. Ele é o Deus da sua salvação. Você não se garante em você mesmo. Você não se garante em você mesmo, na força do seu braço. Você se garante porque Ele é aquele que te faz confiante, te faz forte, te faz merecedor. Eu não falei isso na minha oração, mas eu estava orando com o Senhor antes de vir para cá. Eu falei assim, Senhor, eu não sou merecedora de muita coisa não, mas a Tua graça me faz merecedora. A Tua graça nos alcança. Não tem como eu retroceder e viver uma vida sem o Senhor, sabe? Então essa é a verdade que precisa estar muito bem apregada a nós, sabe? Nós precisamos estar convictos. Porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejais a salvação até os confins da terra. Atos, capítulo 13, no versículo 47. Você nasceu para ser a luz dos lugares. Você nasceu para ser a luz dos lugares. Não esconda a sua luz. Faça as trevas estremecerem quando você chegar. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Não esqueça disso. Faça as trevas estremecerem quando você chegar. Nada muda quem o Senhor te fez para ser. Só você mesmo. Só você mesmo. Só você. Amém? Eu queria que a mídia soltasse um vídeo muito especial e depois eu falo com vocês. O último vídeo. O que as pessoas têm buscado? O que tem movido o coração da nossa geração? Qual é o vazio das pessoas que nós cristãos temos como preencher? Quantas vezes deixamos de anunciar Jesus por conta do medo de levar um não, de não ser aceito, e enquanto isso,
Pessoas caminham de passos largos para o inferno. Quantas pessoas estão perdidas, ansiando por Jesus, mas nem elas sabem. Somente seu interior deseja ver a Deus e sua glória. Será que estamos dispostos a fazer como Paulo em 2 Coríntios 9, nos tornar como fracos para ganhar os fracos? Ou estamos confortáveis demais em nossas igrejas? Jesus está nos chamando para um nível mais profundo, onde nos levará a compartilhar esse amor para todos aqueles que querem ouvir. Nosso abraço, nossas palavras, nossa presença tem o poder de mudar qualquer ambiente. E a maior prova disso é: veja esse vídeo. Amém. Isso é Glastonbury, é a cidade de Glastonbury. Eu estava falando para vocês, eu fiquei nessa cidade e lá a gente vai fazer o evangelismo e é claro que as pessoas precisam de alguma coisa. Elas estão sedentas de alguma coisa. É tão incrível porque teve um moço lá que a gente estava evangelizando e ele sentou, ele começou a fumar do nosso lado, a gente pregando, fazendo um monte de coisa. Ele aqui fumando, continuou fumando do nosso lado. A gente se tornou um fumante passivo com ele ali do nosso lado. Mas ele estava ali porque ele queria um tempo. Estava cansado, ele queria descansar. Ele gostou de descansar ali, perto da gente. E foi muito engraçado porque o menino que estava conversando com ele, evangelizando, era Mateus. E o nome dele era Mateus. E aí a gente começou a orar, ele: My name is Matthew. É engraçado porque o Mateus missionário, não sabia falar inglês. Então assim, era muito engraçado porque ele estava tentando falar e assim, não estava rolando. Aí uma menina veio pra cá, disse assim: eu vou traduzir e tal, assim. Começou a traduzir. Aí teve uma hora, ele disse: não, essa parte eu sei fazer. Que era contar o testemunho dele, né, em inglês. Aí ele não entendia. Aí, só que assim, ele foi constrangido, ele foi impactado pela mensagem. Mesmo com a limitação do Mateus, era algo que me impressionava nele. Ele não parava de falar. Não parava de falar. Ele, não, eu falo. I see. E começava a falar. E eu achava engraçado. Ele não se limitou, porque ele entendia quem o Senhor tinha feito para ser, que ele era luz, que ele não poderia se esconder, porque ele tinha uma limitação na língua. Não, eu não vou me limitar. Eu vou falar. Esse vídeo é o Mateus narrando, tá? O Mateus, ele, depois que ele saiu da Inglaterra, ele foi para a Holanda ele foi para a Escócia, depois ele foi para a Holanda. E assim, ele só convivia com americano, com inglês, com irlandês. E menina, ele estava voando esses dias, assim, falando muito inglês, porque ele não parou. E olha o que Deus faz. Olha o que o Senhor faz. Não pegue sua limitação, não pegue a sua visão de quem você é, que um dia você se viu na sua caminhada, mas olhe para quem o Senhor fez você para ser. E não esconda a sua luz, porque quando você não esconde a sua luz, as trevas vão estremecer, elas vão embora. As pessoas vão sentar do seu lado e elas vão encontrar em você um símbolo ali de descanso. Vou ficar aqui, sentado do lado de vocês. Tô fumando, mas eu quero ficar aqui, porque vocês têm uma, como dizem, né, eles lá, vocês têm uma vibe tão boa. Então, essa é a verdade do Evangelho, que nós não vamos nos esquecer. Eu espero que realmente essa mensagem ela tenha mexido com você, de você não se esconder, nem aqui, nem em lugar nenhum. Você não nasceu para colocar uma bandeja na sua luz, você não nasceu para apagar a luz. Você nasceu para estar com a sua luz acesa, iluminando vidas. Quem sabe você é o início de um grande avivamento. Quem sabe através de você, homens e mulheres da sua empresa vão ser tão impactados que algo novo vai começar a ser gerado. Como o Will Robbins, o dono da casa da escola, né, do Bible College. Ele era um homem comum, mas que decidiu orar por Gales, e o avivamento veio.
Amém? Glória a Deus, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor, nesse lugar. Obrigada, Senhor, porque eu creio em novas coisas sendo ativadas em suas vidas. Eu acredito, Senhor, também em pessoas aqui, entendendo que a missão, ela não é um turismo, mas ela é uma missão que o Senhor concedeu a nós. Para que nós fizéssemos como o James Bond lá, que pega a missão e sabe manusear ela muito bem. Ele só volta para casa quando a missão está concluída. Nós queremos voltar para casa apenas quando a missão estiver concluída. Até que todos saibam, até os confins da terra. Nós não teremos medo, nós não vamos nos envergonhar. Nós não teremos, Senhor, no nosso coração medo algum de faltar nada, porque o Senhor é o nosso tudo. Mesmo que falte tudo, nós teremos o Senhor. E o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Nada nós teremos falta, Senhor, em nome de Jesus. Reavive dentro de nós, Senhor, um coração convicto da Tua verdade, da Tua palavra que não muda, que não se altera com o tempo nem com o modo, mas a forma que o Senhor tem tratado os nossos corações esteja avivado e bem alinhado com o Teu coração, Jesus. Nós não vamos abrir mão daquilo que o Senhor conversou conosco, daquilo que o Senhor falou conosco, Jesus. Mesmo em meio às zombarias, mesmo em meio a muitas coisas, muitas vozes, o que o Senhor tem ao nosso respeito é muito maior. Eu oro para que pessoas aqui, Senhor, saiam convictas que elas têm uma luz e essa luz não pode se apagar. Essa luz não pode se apagar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.